Verdade. Bem, meus irmãos, boa tarde a todos e a todas as minhas amigas que estão presentes. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje, dia 14 de julho, queda da Bastilha, né? Então, nós estamos aqui, dia 14 de julho, fato histórico muito importante. Quiçá não estávamos lá, né? Oh, arrancando as cabeças da Não duvido, guilhotina! não Não é duvido. verdade? Se não éramos líderes, Foi. estávamos no meio do povo. Olha, poxa, Arrancando, eu acho que a gente estava mais arrancando algumas cabeças, sabe? com certeza. Ai, meu Deus, eu me senti tão mal quando eu estava, mal e bem, né? Quando eu fui uma vez para Paris. Paris. Ai, ai. É São interessante. 80, nossa, são, deixa eu ver, 9, 10, deve ser uns 200, 1789, né? 80, 90, 200. uns 230 e poucos anos, né? Quem sabe, 230 né? e poucos anos da Quem queda sabe? da tomada da Bastilha, né? Tomada, Então, né? que os irmãos que Tomada da participaram disso sejam envolvidos nas boas vibrações. Então, meus irmãos, hoje, como eu falei, 14 de julho de 2023, às 16 horas, nós estudamos essa obra, Obsessão, Desobsessão, da Sueli Caldas e Schubert. Né? E nós vamos estudar hoje o capítulo 6, que trata do poder da vontade. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, né? Principalmente das almas problemáticas, das almas doentes. Ele é o médico de todas as almas, mas aquelas doentes são as que mais necessitam desse médico. Agradecendo ao Pai Criador pelas bênçãos que ele nos concede e pela oportunidade que todos nós temos de estarmos aqui, estudando, trocando as informações, aprendendo, crescendo, para que a gente possa finalmente realizar a nossa missão. Que a tua paz, Senhor, habite sempre em nossos corações. Graças a Deus. Bem, eu vou pedir a vocês aí para pegarem o livro dos médios. Vamos abrir, ela começa aqui, o capítulo 6, o poder da vontade, com o item do livro dos médios. Mas ela botou um pedacinho muito pequenininho, e eu quero tomar a liberdade de ler um trecho maior dessa questão. É a questão 131 de O Livro dos Médios. Vamos lá, questão 131 de O Livro dos Médios. A 131 fica no capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível, tá? Ela vai falar do poder da vontade. Acredito que todos já tenham pego, né? Então, ela diz assim: esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Então, aqui ela vai falar sobre, na realidade, Kardec vai trazer isso, né? O poder da mudança das propriedades da água por obra da vontade. Então, ele diz assim: o espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo, semelhante, com os fluidos do organismo, onde o efeito curativo da ação magnética, convenientemente dirigida. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém,
Como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. A vontade é atributo essencial do espírito. É uma das potências da alma, talvez a maior, né? Uma das maiores potências da alma, a vontade. Isto é, do ser pensante, com o auxílio dessa alavanca, que é a vontade, ele atua, o espírito, sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Tanto quanto do espírito errante, aquele desencarnado. A vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Então, a vontade é atributo de todos nós, encarnados ou desencarnados, né? Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força da vontade. Poderíamos dizer que a nossa capacidade de mudar, de nos transformarmos em espíritos melhores, vai depender do quê? Da razão direta da nossa vontade. Aquele que realmente tiver vontade de, nessa encarnação, promover uma transformação, uma mudança na sua trajetória, na sua caminhada, aquele que deseja dar um grande salto de qualidade em seu processo evolutivo, nessa encarnação, pode fazê-lo. Pode fazê-lo. Basta usar o quê? O poder da vontade, essa potência da alma. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode, do mesmo modo, mudar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição de mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. Tem até no Pentateuco, nas obras, né? Uma frase lá de Jesus que diz assim: o homem pode fazer grandes mudanças na sua vida pelo poder da vontade. Mas aí ele diz, né, quantos têm tão pouca vontade, não é? Fala, Alberto. Ô, Rose, na palestra que aquele médico deu sobre André Luiz. o André Luiz, justamente, o palestrante, que ele abordou, né, a homenagem a Chico Xavier. E aí ele veio citando o livro de André Luiz, O Mundo Maior, em que tem um termo que André Luiz trouxe que hoje os cientistas chamam de biofóton. Ah, sim. Aí eu pergunto, essa vontade é um biofóton ou a gente ainda está muito assim, sem entendimento do que seja esse biofóton? Eu vejo, como ele disse aqui, eu não vou nem entrar nessa questão do biofóton, porque realmente o meu conhecimento é muito pouco em relação a isso. Então, eu prefiro entrar no que foi dito aqui no livro dos médios. Deixa eu pegar aqui que eu fechei rapidinho. Quando ele vai dizer aqui, ó, tanto quanto o espírito errante, o desencarnado, a vontade é um atributo do espírito, encarnado e desencarnado. Tá? Então, é uma potência da alma. Eu não entro nem nessa questão porque é uma questão mais científica, né? Mas que a gente saiba isso. A vontade é um atributo do espírito. Não importa se ele está encarnado ou desencarnado. É uma potência da alma. É uma potência do ser pensante, como ele colocou aqui. Então, eu fico com essa definição. Uma potência da alma, tá? Um atributo do espírito que nos proporciona a oportunidade de atuar sobre a matéria elementar, mudar as propriedades e
ao modificar a nossa caminhada se ela estiver desajustada. Então, como potência da alma, não é? Então, eu prefiro esse tipo. Porque, como você falou aí, eu não entendo muito disso, esse biofóton pode ser uma teoria, né? Pode ser uma teoria. E teoria, como diz Kardec, não passa da opinião de uma pessoa. Mas aqui diz a potência da alma, atributo do espírito, não é teoria, é certeza. Então, a gente dizendo que é uma potência da alma, um atributo do espírito, uma capacidade do ser pensante, você não erra. Você não erra. Porque não é teoria, é a verdade, que foi trazida pelos espíritos superiores. Entendeu? E fica, né, assim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, vamos voltar aqui ao livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, no capítulo 6. Ela até coloca esse trecho, olha. A vontade não é um ser, uma substância qualquer, não é sequer uma propriedade da matéria mais etérea que existe. A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. E aí eu vou colocar de lápis do alto, do lado de lápis, né? Potência da alma. Acabou. Potência da alma. Acho que meu número está diferente. Capítulo 6. No 6, pois é. É o poder da vontade. Capítulo 6 da segunda parte. Olha o que... é da segunda. Da segunda parte, tá? Ok. Da segunda parte. Uhum. Então, aqui, a Sueli Caldas Schubert, a tua capa é assim, igual a minha? É. Vê aí a página 127. 127, ok. Então, ele diz aqui, a Sueli vai dizer aqui, até hoje, o ser humano não se preocupou suficiente ou não despertou para essa incrível força que traz no imo da alma, a vontade. Então, ela está dizendo que até hoje nós, seres humanos, né, não nos preocupamos suficiente. Ou então, não despertamos para essa incrível força que trazemos, né, no imo da alma, a vontade. Realmente, nós ainda não despertamos para essa potência. Porque o dia que a gente despertar verdadeiramente para a potência vontade, ninguém nos segura. Ninguém nos segura, tá? É que a gente fala, eu tenho vontade, mas a gente ainda não despertou suficientemente para essa potência. Fala, Alberto. Jesus, há 2000 anos atrás, já nos alertou, né? Que a fé, a força de vontade remove montanha, né? Exatamente. E diz assim, ó, transporta essa montanha daqui para ali. Logicamente que não é uma montanha física, se bem que hoje em dia o povo derruba a montanha, né? Não dá para duvidar, lembra de né? Monte Castelo? E olha que foi lá durante o século XIX, século XVIII, século XIX, né? Acabaram com Monte Castelo, aqui no centro da cidade, né? Não derrubaram ele? Isso. Era um monte, né? Então, já tá... E quantos outros montes físicos foram derrubados, não é isso? Mas ele está falando aqui das dificuldades do espírito, de podermos mudar a nossa caminhada. Vamos no caso de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele mudou as montanhas. Imagine as problemáticas que ele tinha, né? Quando caiu na estrada de Damasco. Foi quando ele começou a ter consciência das besteiras que ele tinha feito. Né? Então, ele fez o quê? Ele movimentou, ele mudou a trajetória da vida dele.
Então, a gente pode perceber isso, né? Isso, Ô, Rose, oi. desculpe até eu fazer uma observação que possa desviar um pouco o assunto. Mas quando eu falei da questão de Jesus, que a fé remove montanha, a fé ela está bem paralela à vontade? Depende dessa fé, Pois é, pois é. porque tem a fé raciocinada, né? Tem a fé raciocinada, né? Porque a fé que não é raciocinada é problemática. A fé raciocinada, tá? Bom Então, senso, né? Bom é Eu bom senso. acho que senso, a fé bom está senso. próximo da confiança. E a Sim, vontade é a potência da alma. é Então, a acho que potência da alma. são duas. Tanto que Kardec chamou muita atenção para a questão da fé raciocinada, que a fé cega causa desastres. Exato. A fé cega causa desastres. E desastres gravíssimos. Com Gravíssimos. certeza. Né? Agora, a fé raciocinada, não. É uma grande alavanca. É uma grande alavanca, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O que pedir, né? Eu O estava que falando aqui do Monte Castelo, que é no começo do século XIX, né? Desde o começo, lá pelo século XIX, para higienizar a cidade, né? Eles começaram a fazer essas mudanças. Então, o homem com o poder da sua vontade, a tua fé te curou, né? Também aí podemos usar a vontade, aplicar a vontade aí nessa questão. A vontade dela de ser curada, acreditando naquele homem que ali estava. Então, faz parte disso. Mas aí a gente sempre colocando isso, essa fé raciocinada. Porque ela acreditava que Jesus não era um louco, não era, e que ele era o grande mestre. Né? Então, ela acreditou que só tocando numa parte do manto ela ficaria curada. Mas isso baseado naquela grande vontade que ela tinha de ficar curada. curada. Aí ela tinha essa grande vontade. E tinha méritos também, porque, pelo que eu já estudei sobre esse caso, né, outros escritores já falaram sobre esse caso, ela, durante anos, foi uma pessoa doente e nunca se rebelou contra a doença. Fez de tudo que estava ao alcance dela para ser curada, tanto que na própria Bíblia diz que ela gastou grande soma de dinheiro, todos os recursos que ela podia utilizar para alcançar a cura, ela utilizou. Então, ela vinha trabalhando nisso há muito tempo. Não era alguém que ficava em casa chorando, chorando, se lamentando da doença. Era perseverante, né? Ela era perseverante. Por isso que ele falou, a tua fé, ela já vinha perseverando há muitos anos, sem se rebelar, sem se revoltar com a doença. Isso também é um fator muito importante, né? Então, a Sueli vai dizer aqui, até hoje o ser humano não se preocupou o suficiente ou não despertou para essa incrível força que traz do ímbo da alma a vontade. Acostumou-se, sim, a ter má vontade para tudo que dá mais trabalho e que exige perseverança, esforço e abnegação. É verdade. Às vezes, né, você tem que realizar um trabalho ou rever algumas coisas, né? Aí tem aquela frase, né? É melhor deixar quieto. Deixa quieto. Preguiçoso, Né? né? Deixa quieto, não vai mexer nisso. Você vai mexer nisso e vai dar tanto trabalho. Então, às vezes, a pessoa prefere manter a situação como ela se encontra, mesmo que não Para não ter seja trabalho. boa, porque mudança dá trabalho, e aí, entendeu? Porque vai exigir certo esforço, certa perseverança, abnegação. Então, deixa para lá, não vamos arrumar problema. Não é assim que a gente fala? Tão triste isso. Né? E aí você vai empurrando com a barriga aquela situação e não vale a pena. Que não vale a pena, né? Será? Aí a gente pergunta, será que não vale a pena? Né? Então, a gente acredita que, e vai deixando,
Né? Não, eu digo que não vale a pena a situação que a pessoa está. Pois é, Mas a pessoa acomodada. com medo de ter trabalho, de ter que fazer mudanças. Agora, Rose, quando a gente passa por uma situação dessa, e que você utilizou, né, de perseverança, abnegação, esforço, e você atinge o que você desejou, o que você almejou, nossa, o sentimento é tão grandioso, né? Sim, é uma satisfação muito grande. Que você É, viu que aquela determinação tua foi vitorioso. exatamente. É um grande prazer que traz para a alma. É um grande prazer que traz para a alma, né? E depois ela vai dizer assim, a Sueli, como todas as demais potencialidades latentes, então está aí. A vontade é uma potência da alma. Como todas as demais potencialidades latentes, em nós, a vontade, para a grande maioria, é somente acionada para aquilo que for mais fácil, menos custoso, ou o que é pior, para destruir. Então, muitas Destruir. vezes, a pessoa usa essa potência da alma para aquilo. Por exemplo, você tem dois objetivos. Um vai requerer mais esforço, mais abnegação, mais trabalho. E outro não requer tanto. Normalmente as pessoas vão optar pelo que é mais fácil, deixando aquele outro mais laborioso para mais tarde. Aí eu vou tratar desse aqui que está mais fácil de resolver. Esse outro deixa para mais tarde. Ou então a pessoa usa, como ele falou aqui, o que é pior, essa potência à vontade para destruir, né? Para aniquilar alguém, para destruir alguma coisa. Também ela é usada assim, infelizmente. Nós sabemos disso, né? Eu trouxe aqui um texto do Leon Denis. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, aqui, esse aqui. Tá. Esse texto é do livro, acredito que vocês estejam vendo, né? O problema do ser e do destino. Problema do ser e do destino. Sim, estamos vendo. Está vendo? Nesse livro, o Leon Denis vai falar assim: a vontade é a maior de todas as potências. É, em sua ação, comparável ao imã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico perispírito, ativar-lhe as vibrações e, dessa forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações. Prepará-lo para mais alto grau da existência. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade. Então, o princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas, como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal, porque foi pela vontade divina que tudo foi criado, né? Foi pela vontade divina que tudo foi criado. Então, é como ele diz aqui, né? O princípio superior é o motor da existência. É a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. O que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força permanece estéril quando se exerce de maneira constante, visando alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. É o que se dá com a vontade. Ela pode agir tanto no sono, o espírito, você estando no desdobramento do sono, como na vigília. Porque ela pode ser utilizada pelo desencarnado, pelo encarnado na erraticidade, no desdobramento,
ou por nós aqui do estado de vigília. Porque a alma valorosa, que para si mesma estabeleceu um objetivo, procura esse objetivo com tenacidade, em ambas as fases da vida. Tanto o desencarnado procura, tá? É um objetivo da vida dele. Olha os nossos irmãos desencarnados, aquele livro Memória de Suicida. O Camilo Castelo Branco, trabalhando à vontade para poder melhorar. Como nós aqui, no material, tá? E determina, assim, uma corrente poderosa, que mina devagar e silenciosamente os obstáculos. Então, conforme você vai usando a potência e vontade, os obstáculos vão sendo o quê? Afastados. Com a preservação, dá-se o mesmo que com a ação. A vontade, a confiança e o otimismo são outras tantas forças preservadoras. O otimismo, né? A pessoa otimista, quantas coisas ela consegue. Aí ele diz aqui, a vontade, a confiança e o otimismo são outras tantas forças preservadoras. Outros tantos baluartes opostos em nós a toda causa de desassossego, de perturbação interna e externa. Bastam, às vezes, por si sós, para desviar o mal. Ao passo que o desânimo, o medo, e o medo, então, é terrível, né? E o mau humor nos desarmam e nos entregam a ele sem defesa. O simples fato de olharmos de frente para o que chamamos o mal, o perigo, a dor, a resolução de o afrontarmos, de os vencermos, diminui-lhes a importância e o efeito. Quem não passou por isso? Né? A pessoa estava de frente a um grande obstáculo, seja material, seja um obstáculo espiritual, seja alguma coisa recorrente ou relacionada com a nossa saúde, né? E aí você se encheu de otimismo, né? De decisão que você ia fazer mudar aquela situação, que com o tempo as coisas foram acontecendo, né? E a gente foi conseguindo vencer aqueles obstáculos. Os americanos têm com o nome de Mind Cure, quer dizer, cura mental ou ciência cristã, aplicado esse método à terapêutica. E não se pode negar que os resultados obtidos são consideráveis. Esse método resume-se na fórmula seguinte: o pessimismo enfraquece, o otimismo fortalece. Consiste na eliminação gradual do egoísmo, na união completa com a vontade suprema, causa das forças infinitas. Os casos de cura são numerosos e apoiam-se em testemunhos irrecusáveis. De resto, foi esse, em todos os tempos e com formas diversas, o princípio da saúde física e moral. Agora eu vou pular aqui na página 293. Né? Aí Leon Denis continua. Em todos os domínios da observação, achamos a prova de que a vontade impressiona a matéria e pode submetê-la a seus desígnios. Essa lei manifesta-se com mais intensidade ainda no campo da vida invisível. É em virtude das mesmas regras que os espíritos criam as formas e os atributos que nos permitem reconhecê-los nas sessões de materialização. Está lá, né? Na Gênesis, capítulo 14, item 14. Basta o espírito pensar e ele cria. Cria por quê? Pela ação da sua vontade. Pela vontade criadora dos grandes espíritos e, acima de tudo, do espírito divino, uma vida repleta de maravilhas desenvolve-se e se estende de degrau em degrau, até ao infinito, nas profundezas do céu. Vida incomparavelmente superior a todas as maravilhas criadas pela arte humana, e tanto mais perfeita quanto mais se aproxima de Deus. Opa, deixa eu ligar aqui. Um minutinho, gente. Aí ele vai dizer aí, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, e realmente nós desconhecemos essa extensão,
talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Olha aí, nós poderíamos remover as montanhas de lugar. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito, no mesmo objetivo, constituem centro de forças irresistíveis. As humanidades são focos ainda mais poderosos que vibram através da imensidade. Essas humanidades encarnadas e desencarnadas. Então, vamos agora voltar aqui para Sueli Caldas Schubert, tá? Texto belíssimo de Leon Denis, falando sobre a vontade. E aí continuamos aqui com a Sueli Caldas Schubert. Aos que padecem de processos, de problemas obsessivos, aí ela vai entrar na área da mediunidade, né? Deve-se lhes esclarecer o quanto é essencial a sua própria participação no tratamento, e que deles mesmos dependerá, em grande parte, o êxito ou insucesso em alcançar a cura. A espiritualidade, né? Os amigos espirituais, todos falam sobre isso. Em qualquer tipo de cura, seja do processo obsessivo, seja da tua saúde física, é importante a nossa participação. Nós somos os artífices da nossa cura, né? Da nossa saúde. Porque se nós não quisermos, nem Jesus pode mudar a nossa opinião. Porque nós temos o livre-arbítrio. E o espírito superior não vai violentar, ainda mais sendo ele espírito superior, né? Ele não vai violentar nossa vontade. Ele não vai violentar nossa vontade. Então, se você está numa situação difícil, seja por um processo qualquer que haja da sua vida, ou, como ela diz aqui, um processo obsessivo, e você, né? Mas se você não quiser, se você se acomodar, estou bem assim, é o famoso deixa como está, não mexe nisso, pode dar confusão, está bem assim, eu não tô reclamando. Às vezes a pessoa não faz isso. Fazer o quê? É igual o sujeito que está sentindo muita dor. Vamos lá no médico, negócio de médico, tu vai resolver, eu vou tomando meu chazinho. E a dor só vai aumentando. E ele vai tomando analgésico, porque ele não quer ir ao médico. Ou se vai ao médico, o médico faz as recomendações e ele entra por aqui, sai por aqui. O médico diz, diminui o sal, você é hipertenso. Diminui a ingestão de açúcar, porque você está próximo a uma diabetes. Mas o cara... Aí eu gosto de comer meus doces. E vai. Então, fazer o quê? Mas se o cara tiver vontade, o sujeito tiver vontade, ele pode ser que ele não consiga o objetivo total. Porque, às vezes, né, nem sempre tudo que nós queremos é o melhor para nós. Mas você pode dar um grande passo de melhora. Eu até esqueci de mandar para vocês. Um companheiro nosso, né, ele dá uma aula sobre perispírito e saúde. Ele passou até o vídeo para mim, ele vai fazer até uma palestra para a gente, acho que é Thales o nome dele. Então, ele fala sobre isso, né? É Thales, da casa de Adriana. Então, ele tem, acho que não é o Thales, não, é o outro aqui. Então, tem até um grupo onde ele fala sobre isso, ele fala sobre perispírito,
E ele vai entrar também nessa questão da vontade, das coisas que você pode promover, da purificação do seu perispírito, né? Porque nós temos lá as nossas dificuldades, todos nós sabemos disso. Então, com essa ação da vontade, com o trabalho que você vai realizando cada dia um pouquinho, você vai melhorando, você vai purificando o seu perispírito. E assim você vai alcançando uma situação melhor. Quem não quer melhorar? Então, o trabalho, né? Ali, você vai todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Talvez você não chegue numa encarnação a se transformar, como diz o outro aí, num espírito de escola, mas você pode dar um alto salto de qualidade. E nós temos um exemplo para isso, que foi Paulo de Tarso, que todo mundo conhece, né? Que veio de uma situação complicadíssima, onde só usava a vontade grande parte do tempo, enquanto Saulo, ele usava a vontade para o mal. Né? E depois, já pensou se Paulo não tivesse essa potência, a vontade tão desenvolvida? Ele já tinha a potência, a vontade, como Saulo, só que ele usava essa potência, a vontade de forma mal direcionada, né? Para conseguir seus objetivos particulares, que era alcançar o poder e destruir aqueles que ele considerava inimigos do judaísmo. Ele tinha essa visão distorcida. Mas Jesus sabia que ele tinha essa potência, vontade, muito forte. Era questão apenas do quê? Dele direcionar a sua potência para o bem. Que a potência era dele. Já era uma conquista dele. No momento que ele compreende a verdade, ele vai usar a sua potência, que ele já usava como Saulo, só que agora para a luz. E aí, olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Coisas fantásticas. Nós podemos dizer aqui que se hoje a gente conhece o Evangelho como a gente conhece, a gente deve agradecer muito a Paulo. Muito a Paulo. A sua perseverança, a não aceitar aquelas intromissões estranhas no Evangelho, né? Aquelas práticas judaicas, e brigar por isso. E trouxe, com erros e acertos, trouxe até nós o Evangelho, a palavra de Jesus. Então, a gente pode... E em uma reencarnação. Em uma reencarnação. Ele fez esse salto de qualidade. Então, isso aqui, né? Aos que padecem de problemas obsessivos, deve-se lhes esclarecer o quanto é essencial a sua própria participação no tratamento e que deles mesmos dependerá, em grande parte, o êxito ou insucesso em alcançar a cura. A primeira providência será no sentido de mudar a direção dos pensamentos. Se está no processo obsessivo, você tem que mudar a direção dos seus pensamentos. Modificar o estado mental é arejar a mente, higienizando-a através de pensamentos sadios, otimistas, edificantes. É substituir as reflexões depressivas, mórbidas, que ressumam tédio, solidão e tristeza por pensamentos contrários a esse estado interior, num exercício constante que se renova a cada dia, aprendendo a olhar a vida com olhos otimistas, corajosos e, sobretudo, plenos de esperança. É abrir as janelas da alma através da prece. A prece vai nos ajudar, né? Porque quando você reza, você está pedindo ajuda.
de quem pode ajudar. Não é? Você está pedindo ajuda de quem pode ajudar. Os amigos espirituais, pode até fazer elencar, né, vários deles. Pedir assim, ó, quando meus filhos eram pequenos, às vezes eu estava com algum problema, eu dizia, ai meu Deus, Jesus, Jesus, Maria e José. Né? Jesus, Maria e José. Meu filho dizia assim, minha mãe pede ajuda logo da família toda. Eles, Jesus, Maria e José, me ajuda. Aí, minha mãe pedia ajuda da família toda. Você pode. Não é pede a Deus, pede a Jesus, pede a Francisco de Assis, a Jefferson, aos espíritos amigos. Essa ajuda. Tirão da força. Se não puderem fazer nada para modificar aquilo, mas pelo menos vão te dar um apoio moral. Não é? Potencializar nossas energias, para a gente poder ter mais força para suportar, para conseguir passar por aquele momento difícil. Isso é importante, gente. Eu costumo também falar, às vezes, quando eu sei que o problema é aquele problema que eu arrumei, que eu tenho que resolver, e que, entendeu? Porque às vezes você sabe, quem arrumou esse problema fui eu. Quem tem que resolver sou eu. Aí o que eu faço? Senhor, dai-me ombros fortes para eu poder passar por esse momento. Porque o problema fui eu que arrumei, eu que tenho que resolver. Então eu peço a ele o quê? Ombros fortes. Para eu poder aguentar carregar aquela cruz. Para eu poder suportar, passar por aquele momento. Então você pede, isso aí dá vontade. É a vontade. Ninguém está proibido de pedir. Jesus falou: bate e a porta se abrirá. Procure e acharás. Pedi e obtereis. Então, tá aí, a ação é essa, né? Então, ele diz aqui, a prece, né? É abrir janelas da alma através da prece, permitindo que o novo sol brilhe dentro de si mesmo, gerando um clima interior que favoreça a aproximação de espíritos bondosos. Através da prece, você vai atrair para perto de você espíritos bondosos. Isto só será possível mobilizando a vontade, que, segundo esclarece Emmanuel, é o impacto determinante. Não adianta eu dizer assim, Alberto, reza para mim, e eu me acomodo. Não é? Complicado, né? Isto só será possível mobilizando a vontade, que, segundo esclarece Emmanuel, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Esse trecho está no livro Pensamento e Vida, né? No capítulo 2. Esse livro é maravilhoso. Pensamento e Vida é um livro pequeno, tem um agora, já está até grande o tamanho. Pensamento e Vida, de Emmanuel, capítulo 2. Na vontade do nosso próprio eu está o controle que dirige a energia mental, encaminhando-a para determinado rumo e de acordo com Emmanuel, e isto é muito importante neste nosso estudo, quem quiser pegar o lapisinho e sublinhar, embora a mente venha a sintonizar com os pensamentos emitidos por outras pessoas, a vontade pode impor disciplina íntima, dirigindo e mantendo firmes os pensamentos na direção do bem. Se você está no processo obsessivo, pode ser, né, que a tua mente queira, né, sintonizar com os pensamentos do obsessor. Mas se você acionar a potência da alma, vontade, você pode impor disciplina íntima, né? Criar essa disciplina íntima e não aceitar, não se deixar dirigir por essa mente invasora. E aí você buscar manter-se firme os pensamentos na direção do bem. Porque Kardec falou que não há arrastamento impossível para o espírito. Não é? Nós, se acionarmos a potência à vontade, podemos vencer. Agora, é lógico que se o cara está numa possessão, fica mais difícil. Mas ele pode ter a vontade acionada para pedir ajuda. Para pedir ajuda.
Aí a ajuda vindo, ele também vai poder fazer o seu esforço, né? A vontade é, pois, o comando geral de nossa existência. Ela é a manifestação do ser como individualidade no uso do seu livre-arbítrio. Temos a liberdade de escolher, de optar, mas só o faremos quando usarmos a vontade. Então, não adianta dizer, Ana, decide aí para mim, o que você acha que eu devo fazer? Né? O você acha que eu devo fazer? Aí a Ana diz assim, faz isso. Aí eu faço e quebra a cara. Eu queria até fazer outra coisa, mas como a Ana falou, aí eu vou querer botar a culpa na Ana. Não, você tinha que acionar a tua vontade. A conscientização do enfermo para este ponto, o obsessor, né, o obsediado, é fundamental para que ele compreenda a sua participação no processo de desobsessão. Não há desobsessão se o sujeito não quiser ficar curado. A família, a espiritualidade, todo mundo pode fazer o que quiser. Mas se o sujeito não quiser, vai ser um eterno obsediado. Tá? Então, diz aqui, a conscientização do enfermo para esse ponto é fundamental, para que ele compreenda a sua participação no processo de desobsessão, na sua autodesobsessão, enquanto simultaneamente se realizam os trabalhos desobsessivos do centro espírita. Ele vai à casa espírita, a casa espírita o ajuda no processo desobsessivo, mas ele tem que fazer a sua participação. Então, quando ele vai para o tratamento espiritual, o que é recomendado a ele? Meu amigo, assista às palestras públicas. Né? Você vem, exemplo, vou citar o exemplo do CEOI. Você vem na terça-feira, participa do tratamento espiritual. Nem sei se ainda tem, mas tinha antigamente. Tudo bem. Agora, no sábado ou domingo, venha também para assistir a palestra lá no salão. Então, você vem terça para o tratamento e volta, ou quinta-feira que tinha palestra, ou sábado que tinha palestra à noite, ou domingo que tinha palestra. Escolhe mais um dia. Aí você vai receber o passe no salão, vai tomar água fluidificada, faça o culto do evangelho no lar, entendeu? São formas do indivíduo acionar sua vontade e ajudar no tratamento de cura da sua autodesobsessão, né? Então, ele diz aqui, as casas espíritas, enquanto simultaneamente se realizam os trabalhos obsessivos no centro espírita, nas reuniões especializadas. Quando o paciente apresenta condições, todas as noções que a doutrina apresenta devem ser gradualmente ministradas. Quando ele tem condições, quando ele está ainda numa obsessão simples, né? Quando ele está no princípio de uma fascinação, quando ele usa a subjugação, a possessão, aí fica difícil ele poder participar de um curso na casa espírita, não é? Esse é outro recurso. Você também, curso do Evangelho, está num processo desse, se matricula num curso de Evangelho. Porque você vai passar pela evangelioterapia. Não adianta. Eu não recomendo para uma pessoa que está no processo obsessivo, desses já brabo, vamos fazer o curso do André Luiz, vamos fazer o curso do Livro dos Médios, vamos fazer o curso da Joana de Ano, me desculpem. Eu aconselhava, no CEOI tinha 2 cursos que eu aconselhava. Era Paulo de Tarso, era Paulo que o Moisés dava sábado à tarde, não era isso? Nas obras de Pedro de Camargo. As obras de Pedro de Camargo, que é o Evangelho puro. Evangelho puro. Então, eu dizia assim, olha, tem 2 cursos que você deve fazer. Quando a pessoa me perguntava, né? E eu sentia que o negócio estava assim, estava meio brabo. Faz o Evangelho, ou se você não puder durante a semana, porque o Evangelho, se eu não me engano, era durante a semana, você vai fazer as obras de Pedro de Camargo Vinícius, no sábado à tarde. Eu recomendava para o sujeito, porque Pedro de Camargo é Evangelho e o
o próprio curso do Evangelho. Eu acho que o Zé Marcos, você acha que dirigiu, coordenou o curso do Evangelho, não foi? Sim, por muitos anos aí. Agora, esse ano, é só a Jacida com uma outra, com a Lúcia Marques, na quarta-feira. Isso. E Sandra Martins, as A três. Sandra Martins também. Então, meu filho, eu tratamento ideal. Agora, como ele diz Tem aqui, lugar da... pode falar, Zé. Não, o Alberto falou certo aí, tem que se citar. Aí ele diz aqui, ó, quando o paciente apresenta condições, todas as noções que a doutrina apresenta devem ser gradualmente ministradas. Lembrando-se de que essa é uma tarefa que demanda tempo, paciência, perseverança e amor. Claro, claro, né? Porque não vai ser de hoje para amanhã que um processo obsessivo brabo vai ser resolvido. Quanto tempo ele levou para se instalar? Foi muito tempo. Foi se instalando paulatinamente. Vai ser assim que vai desaparecendo, né? Para a gente encerrar a aula de hoje, eu trouxe outro trecho aqui do Leon Denis, ainda no livro Problema do Ser e Destino da Dor, porque esse tema vontade é um tema muito importante, tá? Muito importante mesmo, e a gente tem que falar sobre ele. É aqui, deixa eu ver, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver aqui, 296, deixa eu levantar aqui o trecho. Ele vai dizer assim, ó, querer é poder. Leon Denis falando, né? A próxima aula vai ser o capítulo 7, tá? Deixa eu só colocar a data aqui. Capítulo 7 na próxima aula. Então, ele diz aqui, querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. Repare, ele vai conseguir tudo mais cedo ou mais tarde. Tá? Tudo vai se realizar, inevitavelmente. Ou na atualidade, na vida atual, ou na série das reencarnações. Quando o pensamento dele estiver em acordo com o pensamento do Pai Criador, o pensamento de Deus. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Não é consolador e belo poder dizer sou uma inteligência e uma vontade livres? A mim mesmo me fiz inconscientemente, através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora eu conheço a grandeza e a força que há em mim. Amparar-me-ei nelas, né? Nessa grandeza e nessa força. Não deixarei que uma simples dúvida as empane por um instante sequer e fazendo uso delas com o auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, os espíritos amigos, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim primeiramente, e não ficar preocupado em eliminar o mal no outro. Vencerei o mal em mim. Desapegar-me-ei de tudo que me acorrenta às coisas grosseiras para levantar o voo para os mundos felizes. Quando ele diz aqui, vencerei o mal em mim, eu me lembrei daquela passagem do Evangelho, né? Não, por que você não tira a trave que está atravessada do seu olho e, em vez de se incomodar com o cisco que está no olho do outro? Então, vencerei o mal em mim, desapegar-me-ei de tudo que me acorrenta às coisas grosseiras para levantar o voo para os mundos felizes, né? Vejo claramente o caminho que se desenrola e que tenho de percorrer. Esse caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim. Mas para guiar-me na estrada infinita, tenho um guia seguro, que é a compreensão da lei de vida, progresso e amor que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a crer em mim e em Deus. Possuo, pois, a chave de toda elevação.
e na vida imensa que tenho diante de mim, porque sou um espírito imortal, conservar-me firme, inabalável, na vontade de enobrecer-me e elevar-me cada vez mais. Atrairei, com o auxílio de minha inteligência, da minha fé raciocinada, que é filha de Deus, todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmos. Minha vontade chama-me para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, né? Mais vida, vida divina, e com ela conquistarei a plenitude da existência. Construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante. Saí para sempre do estado inferior do ser ignorante, inconsciente de seu valor e poder. Afirmo-me na independência e dignidade de minha consciência, estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam: levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. A todos vós que vergais ao peso da vida, aqueles que vivem, né, com as dificuldades, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou que aspirais ao nada. Venho dizer, o nada não existe. A morte é um novo nascimento, um encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. A vós todos que vos credes gastos, né, abatidos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos: não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Credes em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que queira, com energia e constância. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, né, das vidas passadas, preparada pela vagarosa evolução das idades, expandir-se-á à luz das vidas superiores, e todos conquistarão a magnífica individualidade que lhe está reservada. Quer se tornar um Cristo, né? Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes. O homem tudo pode. Podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu, inferior e frágil, uma alta e poderosa individualidade. Né? Texto belíssimo que Leon Denis nos traz nesse livro, O Problema do Ser e do Destino. Eu acho que todos nós deveríamos, todos os dias, pegar esse texto do Leon Denis, tá? Que está... É o capítulo 20 do livro O Problema do Ser e do Destino. Esse último trecho que eu li agora está no final do capítulo 20. Essa segunda parte, que eu li a primeira parte antes desse capítulo 20, que fala da vontade, e agora eu li a segunda parte. Então, essa segunda parte que eu li agora está no final do capítulo 20 do livro O Problema do Ser e do Destino. Eu acho que todos nós temos que pegar, todos os dias, ao acordar, ler esse final do capítulo 20, porque é uma convocação ao progresso.
né? A evolução. Uma convocação que Leon Denis faz para todos nós. Alberto, para a gente encerrar, o que você está aí falando que eu gostaria eleva o nosso ânimo, né? de... Agora, eu queria fazer uma observação em relação à vontade, né? Que às vezes nas nossas famílias acontece de terem pessoas viciadas de qualquer tipo de droga, álcool, qualquer tipo. E aí a família decide levá-lo para um centro de tratamento. E aí o que a gente sempre diz, se aquele espírito, se aquele irmão não tiver vontade de querer mudar, não adianta. Por quê? Para ele dar novo rumo às tendências, impulsos e condicionamento, precisa dar vontade. Então, e às vezes o cara está viciado, ele vai para o fundo do poço, mas ainda não está no ponto dele saber que aquilo precisa ser mudado. Exatamente. É a vontade. Todo mundo quer, menos ele. E o que fazer, né? Infelizmente, a gente até sabe para onde ele vai. Né? Como você falou das drogas, do jogo, qualquer tipo de vício, né? Qualquer tipo de vício é prejudicial. Mas se ele não tiver vontade de mudar, nós só podemos assim, estar ali pronto para ajudar, a hora que ele puder ajudar, mas você não tem como obrigar a criatura a fazer algo que ela não quer. Nós não temos condições para isso. É muito difícil. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo do livro Obsessão e Desobsessão. Vou pedir só 10 minutinhos a vocês para a gente poder aguardar para começar o estudo da obra Qualidade da Prática Mediúnica, tá bom? Aqueles que não vão estar conosco, um abraço. Aos outros eu vou pedir para aguardar um pouquinho. Eu queria falar com a Ana Nascimento. Ana Constantino, desculpe. Nós vamos fazer hoje a nossa irradiação, tá? Que amanhã eu vou para o Rio de manhã e eu não vou poder dar o curso do Paulo de Tarso. Então, eu vou fazer a irradiação hoje, tá? Depois do estudo da Qualidade da Prática Mediúnica. Nossa irradiação para os encarnados. Então, eu vou dar uma paradinha aqui. Daqui a pouco a gente retorna com o estudo da obra Qualidade da Prática Mediúnica, tá bom? Alô? Horário de retorno. 10 minutinhos só, 10 minutinhos. Então, 5h20. 5h20, 5h15, por aí, 5h15. Tá, 5h15, 5h20. Isso, por aí eu estou voltando.